O presidente Lula desembarcou na Colômbia para encontro com o presidente Gustavo Petro. Os dois presidentes vão assinar acordos bilaterais, como o de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Antes da viagem, Lula criticou a invasão da polícia do Equador à Embaixada do México, em Quito, no começo do mês. O governo do Equador diz que a invasão foi para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, que estava refugiado no local e havia sido condenado por corrupção. A declaração de Lula foi dada numa reunião virtual dos chefes de Estado da CELAC, a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. O que aconteceu em Quito no último dia 5 é simplesmente inaceitável. Um pedido formal de desculpa por parte do Equador é o primeiro passo na direção correta. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Lia Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e também de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News mais uma vez. E eu começo perguntando sobre a importância, desse encontro e também desses acordos bilaterais, Acho que é uma função do presidente da República manter as relações diplomáticas e também de trazer parcerias aqui para o país, Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para todos aqueles que nos ouvem nesse momento. É muito importante, de fato, essas viagens internacionais, porque assim que se materializa uma diplomacia de alto nível, uma diplomacia dialogal, no momento em que a América Latina, particularmente a América do Sul, vem passando por alguns contratempos importantes. Essa invasão, por exemplo, promovida pelo Equador na representação diplomática do México, ela é absolutamente descabida, ela contraria todas as normas de direito internacional. A gente também teve tensões relativamente recentes entre o Brasil e a Argentina, e agora o que a gente está conseguindo perceber é uma certa, digamos que, um certo retorno à normalidade, mesmo num período de crises internacionais mais agudas, como a relação aí entre o Irã e Israel. Por quê? Porque do ponto de vista Brasil e argentino, a oficialização próxima futura do Daniel Raimondi em substituição a Daniel Scioli traz um perfil diplomático mais técnico e mais dialogal. E essa visita do Lula à Colômbia, ela mostra exatamente isso. Mais importante do que os acordos que serão assinados, mais importante do que a participação do presidente brasileiro no evento cultural que homenageia o Brasil, é a percepção de um diálogo de cúpula entre presidentes importantes que exercem funções estratégicas e que estão apontando nas suas relações dialogais para algumas das questões mais importantes da política sul-americana nesse momento. Eu destaco muito particularmente os diálogos entre esses dois presidentes sobre a questão da Venezuela, cuja eleição se aproxima, e cuja relação com a Guiana ainda não está resolvida. Então, o que a gente está percebendo é um retorno gradual e progressivo do Brasil na agenda diplomática, sempre investindo naquilo que a tradição diplomática brasileira tem de melhor, o diálogo e um diálogo democrático para a solução dos problemas no continente. Sempre buscando uma posição de neutralidade para justamente conseguir o diálogo, não é, professor? Agora, esse ponto das eleições da Venezuela realmente é um ponto importante, até porque recentemente o presidente Lula fez uma observação também sobre os candidatos que não foram permitidos que participassem da corrida presidencial. Então, certamente vai ser um ponto também bastante importante. Pois é, neutralidade não é indiferença. Então, nós vimos, historicamente, uma aliança político-ideológica, nesses termos, entre o presidente Lula e o presidente Maduro, como no passado com outros presidentes da esquerda latino-americana. Mas, assim, a situação na Venezuela vem chegando a um ponto de insustentabilidade. A impossibilitação de que uma candidata se apresente ao pleito e discute o voto dos eleitores é uma manifestação muito clara de que o governo Maduro não está apostando na democracia e não está apostando, portanto, na transitoriedade possível do poder como um elemento necessário para a política e para a política venezuelana, muito particularmente. Ao Lula, quando condena esta postura, ele está não apenas revendo uma posição histórica de aliança quase que indireta
com o presidente Nicolás Maduro, mas fundamentalmente apontando para a importância da democracia no contexto sul-americano. Eu acho que essa imagem, né, essa dimensão, que nós temos que ter uma América do Sul cada vez mais com a institucionalidade democrática, a despeito daquilo que possa acontecer em outros países do mundo, seja, por exemplo, na possível eleição norte-americana, né, que sabemos que vai ser bastante tensa, seja em função, por exemplo, do conflito no Oriente Médio ou a outra situação qualquer, a América do Sul, muito particularmente, fez uma opção pela democracia e o Brasil é um dos fiadores deste processo e, neste sentido, o presidente Lula e principalmente o Itamaraty estão de parabéns. Professor, vamos falar agora do conflito no Oriente Médio. O primeiro-ministro do Catar informou que as negociações entre Israel e o Hamas para alcançar uma trégua em Gaza estão estagnadas. Há várias semanas, Catar, Estados Unidos e Egito trabalham para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo na região e permitir a libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos detidos em Israel. Os mediadores esperavam alcançar um acordo de trégua antes do Ramadã, no início de março, mas isso não aconteceu e os combates continuaram, como a gente tem mostrado aqui. De acordo com as autoridades, as negociações passam por uma etapa delicada, principalmente depois do contra-ataque do Irã em relação a Israel. Professor, a gente não vê realmente, infelizmente, nenhum movimento para o cessar-fogo. Infelizmente, Kelly, não há nenhum movimento consistente nesse momento. Muito pelo contrário. A ofensiva de Israel na embaixada iraniana na Síria, ela abriu um flanco, ela foi um petisco, digamos assim. Infelizmente, as lideranças iranianas compraram, retaliando Israel com o ataque de drones e mísseis. Há uma expectativa muito clara de vários estrategistas militares com os quais eu tenho conversado, de que este ataque iraniano ele foi um ataque, digamos assim, teste. Ele foi um exemplo teste. O Irã estaria querendo mapear aonde estão as barreiras do domo que protege Israel contra mísseis, drones e outros artefatos militares que possam ser lançados por países estrangeiros, principalmente no contexto do Oriente Médio. Se isso for verdade, me parece uma suposição razoável, pode ser que nós tenhamos, no futuro próximo, de fato, um verdadeiro ataque iraniano a Israel, com consequências do ponto de vista da mortalidade de israelenses muito mais graves do que aconteceu agora, quando mais de 90% dos artefatos lançados contra o território israelense foram devidamente barrados pelo domo de proteção a Israel. Então, haver essa possibilidade, nós apontamos para digamos que, um cenário de acirramento do conflito no Oriente Médio. Nós sabemos também que amanhã está prevista a aprovação da entrada da Palestina na Organização das Nações Unidas. A Palestina não é um país reconhecido perante o conjunto mais amplo da comunidade internacional. Houve uma resolução, uma recomendação feita pela Argélia de que a Palestina ingresse nas Nações Unidas. O Conselho de Segurança, em princípio, fará essa análise na próxima quinta-feira. Isso, embora seja importante do ponto de vista do reconhecimento da luta palestina pela autonomia dos seus territórios, é mais um ingrediente a tensionar uma relação que já está bastante difícil, principalmente quando nós olhamos duas situações humanitárias, Kelly, que nós não podemos perder de perspectiva em nenhum momento. Primeiro, reféns israelenses ainda se encontram presos no território palestino. Segundo, a mortandade de palestinos, principalmente mulheres, idosos e crianças, vem crescendo e assumindo dimensões absolutamente insustentáveis. Portanto, a comunidade internacional, e em particular as grandes potências, Estados Unidos, Rússia e China, devem buscar a todo custo um cessar-fogo que permita a realização das ações humanitárias que são absolutamente necessárias na faixa de Gaza neste momento. Pois é, o senhor citou o Irã e os Estados Unidos, professor, vão impor novas sanções ao Irã. A informação já foi confirmada pela Casa Branca, olha só. A medida foi tomada depois do ataque iraniano no fim de semana contra Israel.
O conselheiro de Segurança Nacional do governo americano disse que nos próximos dias os Estados Unidos vão impor novas sanções dirigidas ao Irã, incluindo o programa de mísseis e drones, assim como contra a Guarda Revolucionária e o Ministério da Defesa. A Casa Branca afirmou que espera medidas parecidas dos parceiros e aliados. Na madrugada do último sábado para domingo, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones não tripulados contra o território israelense. Teherã classificou o ataque de represália por um bombardeio que destruiu o consulado do país em Damasco e que Teherã atribuiu a Israel. A maioria dos projéteis iranianos foi interceptada e foram registrados apenas danos materiais. Pois é. O Irã diz que deu uma resposta ao ataque a israelense à embaixada em Damasco, na Síria. E agora Israel afirma que vai atacar o Irã. Não sabemos quando nem como. O Irã já respondeu, viu, professor, dizendo que qualquer movimentação em relação ao país, aí sim vai ter uma resposta mais dura. Ou seja, a tensão só aumenta. A tensão só aumenta e a gente tem muita clareza, né, de que, ao contrário do que dito pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é o Jake Sullivan, as sanções econômicas elas não são minimamente suficientes, né, para tolher, né, uma eventual resposta do Irã, né, face a qualquer tipo de agressão que possa ser, ou de retaliação, né, que possa ser imaginado pelo Gabinete de Segurança, que hoje, de alguma forma, determina, né, os rumos, né, ou a posição de Israel, o Gabinete de Guerra, né, que determina a posição de Israel nesse conflito. Por quê? Porque desde o início dos anos 60, nós estamos vendo, né, os Estados Unidos, né, impondo sanções econômicas absolutamente draconianas a um país muito pequeno e com pouquíssimos recursos, que é Cuba. E mesmo depois do fim da Guerra Fria e, portanto, do fim da antiga União Soviética, Cuba continua subsistindo, mesmo a essas sanções, né, que não são capazes de mudar o rumo da política interna cubana. Se isso não acontece em Cuba, Kelly, que é um país tão pequeno, imagina no Irã, que é um país com muitos recursos e muitas possibilidades, inclusive econômicas e militares. Então, assim, essas sanções, embora importantes do ponto de vista simbólico, do ponto de vista prático, elas não terão nenhuma efetividade. Kelly, eu volto a dizer, se nós queremos realmente construir uma paz minimamente duradoura, a começar por um cessar-fogo, continuando pelo fim das hostilidades recíprocas entre os países do Oriente Médio, até uma estabilização macro da região, nós teremos que envolver os principais atores políticos do mundo contemporâneo, Estados Unidos, Rússia e China. Sem um diálogo, sem uma concertação, sem um acordo entre essas grandes potências, né, que são muito influentes nos seus atores pivotais regionais, por um lado, os Estados Unidos, né, com uma influência muito grande sobre Israel. Por um outro lado, a China e a Rússia, com uma influência muito grande sobre o Irã, como também sobre outros países, né, do Oriente Médio, nós não vamos chegar a uma equação minimamente razoável, a uma paz minimamente duradoura e sequer a um cessar-fogo. Então, nós temos que ter uma agenda onde os avanços seriam feitos por escala. Um cessar-fogo, a liberação dos reféns, o fim das hostilidades israelenses no território de Gaza, para que, a partir daí, nós possamos equacionar o tabuleiro estratégico no Oriente Médio e evitar uma escalada do conflito. Kelly, uma escalada desse conflito envolvendo potências que têm, sim, dimensão nuclear, como Israel e Irã, é uma ameaça à segurança internacional. Não apenas do ponto de vista econômico, com disparada do preço do barril de petróleo, dentre outras questões afetas ao Oriente Médio, inclusive naquilo que diz respeito às rotas comerciais que ingressam no Golfo de Omã, onde, por exemplo, os Houthis estão atacando e continuam atacando navios vinculados ao Ocidente. Mas nós podemos estar falando de um conflito militar de natureza nuclear, né, que poderá arrastar o mundo para dimensões que nós certamente não queremos rever na história da humanidade.
Pois é, fica essa tensão mundo afora, né? E cada vez que um fala, olha, eu vou revidar, isso não vai ficar assim, a gente pergunta até onde isso pode escalar. E os reflexos que vão acontecendo e trazendo no mundo todo. Claro que nas regiões de conflito, né, professor, o drama humanitário é maior, mas enfim, numa guerra todos são perdedores. Professor Lier, é sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada pela análise, uma boa tarde e até a próxima. Kelly, eu fico à tua disposição e vamos acompanhando gradualmente o desenrolar da situação no Oriente Médio, porque, como eu disse, ela é bastante preocupante e afeta a todos de uma forma muito direta. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos aqueles que nos acompanharam na tarde de hoje. Muito obrigada, professor. Um abraço também aqui nosso de toda a equipe.